Ai, meu Deus. Aleluia, Jesus. Oh, Senhor, meu Deus. Olha, irmão, olha para mim, olha para Deus, porque eu não sou pregadora. Não sei pregar. Então eu vou fazer aquilo que Deus colocou no meu coração. Aleluia. A palavra de hoje está em Gênesis 22. Grandioso é 22. Versículo 1. Grandioso Deus. Deus manda Abraão sacrificar Isaac. E aconteceu depois destas coisas que provou Deus a Abraão e disse-lhe: Abraão, e ele disse: eis-me aqui. E disse: toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaac, a quem amas, e vai-te à terra de Morar e oferece-lhe ali em holocausto, sobre uma das montanhas em que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã, de madrugada, e após selar o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus moços, Isaac, seu filho. Partiu a lenha para o holocausto, levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia levantou Abraão os seus olhos e viu o lugar de longe e disse: Abraão aos seus moços: ficai aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali. Havendo adorado, tornaremos a vós. E tornou Abraão a lenha do holocausto e pôs fogo sobre Isaac, seu filho. Tomou o fogo e o cutelo na sua mão e seguiram juntos. Gente, eu reparo que eu estou nervosa. E seguiram juntos, então falou Isaac a Abraão, seu pai, e disse-lhe: meu pai. E ele disse: eis-me aqui, meu filho. E ele disse: eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse a Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. E assim caminharam junto, chegaram ao lugar que Deus lhe dissera. Edificou Abraão ali um altar e pôs ordem a lenha e amarrou Isaac, seu filho, deitou sobre o altar em cima da lenha. Estendeu Abraão a sua mão e tomou o cutelo para imolar seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou e disse aos céus, dos céus, e disse: Abraão, Abraão, e ele disse: eis-me aqui. Então disse: não estenda tuas mãos sobre o moço e não faças nada, porque agora sei que temes a Deus e não negaste o teu único filho. Bater ali. Oh, glória! Abraão era Aleluia! o único que confiava em Deus. Grandioso és tu, Jesus. E Ó Deus Todo-Poderoso. então Deus quis provar a Abraão e chamou por ele e pediu que ele sacrificasse Isaac. Deus continuou a levar o teu único filho, Isaac, a quem tanto queres, e vai à região do Monte Morai e oferece lá em sacrifício sobre um dos montes que eu te indiquei. Aleluia, Jesus. Porque quis Deus provar Abraão, o Senhor nos prova para nós próprio bem, para que conhecemos a nós mesmos. O Senhor exigiu que Abraão se submetesse a essas provações, porque queria dar-lhe glória, exaltação, honra, e o Senhor pretendia torná-lo rei e sacerdote. Então, ele quis testar Abraão, porque em outrora, Abraão já tinha desobedecido ao Senhor. Quando o Senhor pede a ele para que ele vá para Canaã, e ele desobedece, ele vai para o Egito, e lá no Egito, porque teve uma fome. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Grandioso és tu, ó Deus. Toda a glória, Senhor. Então, havia uma fome naquela terra. Por isso Deus mandou Abraão ir para Canaã, mas
desceu ao Egito para peregrinar porque vai encanar, tô nervosa. Aleluia, Jesus. Alabado seja o nome do Senhor. Grandioso és tu, Jesus. Glória, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Era grande na terra. E aconteceu que ele foi para o Egito. E ali no Egito, ele teve uma consequência. Aonde Faraó, vendo Sara, muito linda, tomou Sara como esposa, porque Abraão disse a Sara que Sara não podia falar que ele era esposo dela, porque ele poderia vir ser morto e Faraó ficar com Deus, ela como esposa. Então Deus viu, mas perdoou Abraão, porque Deus deu jeito e botou uma grande enfermidade no Faraó. Aí feriu, porém, o Senhor a Faraó e a sua casa com grandes pragas por causa de Sara, mulher de Abraão. Então chamou o Faraó Abraão e disse-lhe: que é isto que me fizeste? Porque não me disseste que ela era tua mulher? Então ele negou para não morrer, porque sabia que se ele falasse que era esposo, ele ia morrer. Então Deus vai atestar, eu penso assim, né? Na Bíblia não está escrito, mas eu deduzo assim, que Deus quis testar Abraão para ver se Abraão seria obediente ao Senhor. Aleluia. E por que o Senhor pediu a Abraão em sacrifício? O Senhor, sabendo qual o futuro estava preparado para Abraão, que ele seria pai de uma posterioridade incontável, e estava determinado a testá-lo, a Abraão. Aleluia, Jesus. Aleluia, Deus. Glória. Glória, glória, glória. Grandioso és tu, Jesus. O significado da palavra sacrifício na Bíblia. Sacrifício significa dar ao Senhor qualquer coisa que Ele requeira de nós. Meu Deus, é Em glória isso aí, termos Jesus. de tempo, bens, terreno, disposição para levarmos avante a sua obra. O Senhor ordenou: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Mateus 6:33. Aleluia, Deus. Aleluia, glória a Deus. Glória. Aleluia. Grandioso és tu, Jesus. Glória. Qual foi a fé de Abraão no Senhor? Abraão servia a um Deus que tem poder para trazer à existência tudo aquilo que não existe. Abraão lutou contra a esperança, pois vivia de acordo com o Senhor lhe prometera, e por isso chamado pai da fé. Por que foi chamado ele pai da fé? Porque ele era um homem de fé, de muita fé. Sua limitação, ele creu mesmo quando não havia nenhuma esperança. Então, Abraão, hoje a gente, digamos assim, que eu diga à irmã Ednice ou qualquer uma das irmãs aqui: eu vou fazer um arranjo para você. Vocês vão ficar na esperança de receber aquele arranjo. Mas Abraão não tinha aquela esperança. Abraão tinha fé, que a fé é a diferença da esperança, né? Que a esperança, você tem a esperança hoje, e amanhã você pode dizer assim: ah, eu não tive, a irmã não cumpriu com a palavra dela e a sua esperança ali morreu, né? Mas a fé que Abraão tinha no Senhor continuava, era muito grande. Então, aleluia, é a mesma fé que eu e você devemos ter no Senhor, devemos confiar. Quando o Senhor disser que vai dar para nós algo, a gente tem que esperar o tempo do Senhor. Meu Deus, me ajuda, Jesus. Porque o nosso tempo não é o tempo de Deus. Verdade. O para mim e você são muitas coisas, mas para Deus não é nada. Mas quando Deus tem uma promessa e Ele está ali para cumprir aquela promessa, Ele jamais vai voltar atrás da promessa dele.
dele, porque Deus não é homem para que minta. Eu e você mente, mas porém Deus jamais mente. Glória. Aleluia. Aleluia, Deus. Glória a Deus, aleluia. Nossa. Grandioso és tu, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glória, glória, glória. Santo és, ó Aleluia. Pai, teu nome. Quando Deus pediu Isaac em sacrifício, o Senhor está a nos mostrar suas formas peculiares de trabalhar e agir. Nunca entenderemos os pedidos de Deus, mas bem à frente Ele sempre nos honrará, e à medida que colocarmos nossa fé em prática, confiarmos inteiramente no Senhor. Então a gente não pode passar na frente do Senhor. Eu mesmo cometi um erro há pouco tempo. Estava passando por um processo. Então eu pedi a Deus, disse: Deus, me ajuda nisso. Mas quando foi depois, eu deixei na mão de Deus, mas quando foi depois eu quis agir com a minha própria vontade. Meu Deus. E quando eu cheguei aqui na casa do Senhor, foi revelado para mim, entregou na minha mão, e por que está diante da tua vontade? Então eu entendi que aquela palavra não chegaram para mim para apontar para dizer assim, é você, mas a gente sente quando Deus está falando. verdade, Jesus. Aleluia, glória a Deus. Então eu pedi perdão a Deus e descansei no Senhor. Estou descansando no Senhor, está nas mãos dele. Eu não posso, mas Ele pode. Eu não faço, mas Ele faz. Verdade, Deus. O que eu vejo aqui de Abraão é isso. A fé que ele tinha. Mesmo ele tendo ido para o Egito, mesmo quando Deus fez a promessa a ele que ele ia ter um filho com a Sara, prometeu, mas porém, Abraão foi por Sara, como o pastor já falou aqui, né? Que Sara, já velha, não tinha mais um fluxo todo mês, né? E também já estava uma idade muito avançada. Ela não achava que ia mais engravidar. Mas só que quando Deus promete, Ele cumpre. Então ela errou quando ela colocou Agar para ir ter um filho com Abraão. E depois ela sofreu as consequências. Então, por quê? Porque Deus tinha uma promessa na vida de Sara e na vida de Abraão. Aleluia, Jesus. Que era até o filho Isaac. Então, quanto tempo ele esperou por essa promessa? Ele esperou por 25 anos. Quando Abraão já estava com 100 anos, foi que Sara veio engravidar. E mesmo Sara, quando chegou a notícia de que Sara ia engravidar, que chegaram os anjos que estavam conversando à porta com Abraão, Sara escutou, porém ela duvidou que ela não ia engravidar. E por isso ela colocou a serva dela para ter um filho com Abraão. Mas Deus continuava com Abraão, porque Deus tinha prometido que Isaac seria o filho da promessa. Aleluia, Jesus. Então, o que representa o sacrifício de Isaac? Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Isaac foi representado como Jesus. O que Abraão quase fez, o que Deus teve que fazer pela humanidade, que sacrificou o seu único filho, Jesus Cristo, pela nossa vida, pela minha, pela sua vida. Glória. Então Jesus Cristo sacrificou o seu filho, o único, não só para provar o seu amor para nós, mas para salvar dos nossos delitos e pecados. No entanto, muito só se aproveita disso e não valoriza, não muda de vida. Por que só se aproveita? Porque Deus perdoa meus pecados, continua